Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Mercado aberto ao agronegócio pelos países árabes é gigantesco e tende a crescer ainda mais. Presidente Jair Bolsonaro acredita que existe potencial para crescer ainda mais no mercado do agronegócio com os países árabes. Índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários manteve o movimento de alta com um avanço de mais de 8% em termos nominais frente ao mês de agosto. Produção nacional de ovos seguiu em ascensão no ano passado e atingiu a marca de 4,6 bilhões de dúzias. E vamos falar sobre o que fazer com as bezerras desmamadas e novilhas agora na época das águas. O Agora Agro já está no ar. O mercado aberto ao agronegócio pelos países árabes é gigantesco e tende a crescer ainda mais. No ano passado, as exportações para aqueles países somaram 12 bilhões de dólares, saindo da quinta para a terceira posição como principal destino. Até julho deste ano, já são quase 17% a mais, somando 7 bilhões de dólares. O Brasil exportou para os 22 países árabes, principalmente frango, açúcar, minério de ferro, carne bovina e milho. Um dos destaques é o mercado halal, aquele onde todo o processo, desde a matéria-prima até o produto final, seguem as normas definidas pela religião islâmica. E nesse mercado o Brasil é líder mundial nas exportações. O mercado halal é gigantesco e ele deve chegar a 3 trilhões e 200 bilhões de dólares até o ano 2024. A comunidade muçulmana é de 1,8 bilhão pelo mundo, mas em 2050 deve ser de aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, ou seja, quase 30% da população mundial. Na abertura do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, que aconteceu agora nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro destacou a força do mercado e que as relações entre o Brasil e os países árabes está em seu melhor momento. Segundo o presidente, o Brasil pretende continuar estreitando os laços e aproveitar o enorme potencial a ser explorado em diversos setores pelas forças de nossas nações. Ainda reforçou os laços entre as nações, onde cerca de 30 empresas brasileiras já têm escritório no Oriente Médio. No agronegócio, o presidente Jair Bolsonaro acredita que existe um potencial para crescer ainda mais. Os países árabes podem contar com o Brasil como parceiros em sua segurança alimentar. Ainda destacou parcerias importantes não só com os países árabes do Golfo, mas com os africanos, como o Egito, por exemplo, que é o segundo maior comprador árabe, com destaque para a carne bovina. Lá no Marrocos, uma parceria estratégica para o Brasil comprar fertilizantes daquele país, e na Argélia, que é o principal país de importações brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro quer estabelecer marcos regulatórios para estabelecer ainda mais com os laços com os países árabes. A comunidade árabe hoje é 6% da população brasileira, quase 12 milhões de pessoas. O Brasil, por sua vez, terá um papel ainda mais de destaque na segurança alimentar das populações árabes. Há, portanto, muito potencial para a criação e ampliação das alianças. No mês de setembro, o IPPA do CPEA, que é o Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários, manteve o movimento de alta, com um avanço de 8,3% em termos nominais frente ao mês de agosto. E esse resultado, ele reflete as variações positivas observadas em todos os grupos de produtos,
com destaque para os hortifrutícolas, que subiu 12,6%, seguido pelos grãos, com elevação de 10,3%, a pecuária, com aumento de 8,1%, e, de forma mais sutil, o IPPA da cana e do café, com avanço de 0,2%. Entre os hortifrutícolas, foram registradas altas importantes para a banana e o tomate, mas os preços da laranja e da uva também subiram. Para os grãos, o principal impulso ao índice veio da alta da soja, dado o alto peso desse produto na composição do grupo. E a maior variação nominal absoluta foi observada para o arroz. Os preços do milho e também do algodão subiram no mês de setembro. E no caso da pecuária, os destaques foram para as altas nos preços do boi gordo, leite, suínos e frangos. Já o índice composto por cana e café registrou uma leve variação positiva, o qual se atribuiu ao avanço do preço da cana-de-açúcar, em contraste ao recuo observado no preço do café. Na mesma comparação, os produtos industriais calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas teve alta de 2,8% logo de agosto para setembro. Os preços agropecuários subiram frente aos industriais da economia. Os dados da pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2019, que foram divulgados agora pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram que a produção nacional de ovos seguiu em ascensão no ano passado e atingiu a marca de 4,6 bilhões de dúzias. O volume representa uma alta de 4,2% acima do montante registrado em 2018. E no acúmulo do último ano, o setor teve um rendimento de 15 bilhões de reais. Em relação à concentração da produtividade, os dados mostram que a região sudeste representa 43,4% da produção total nacional. O estado de São Paulo deteve sozinho 25,4% desse volume. O ranking efetivo de galinhas mostrava, em ordem do maior para o menor, os municípios de Santa Maria de Jetibá, lá no Espírito Santo, Bastos, em São Paulo, Primavera do Leste, no Mato Grosso, e São Bento do Una, no Pernambuco, e também Itanhandu, em Minas Gerais, como os líderes nacionais. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o que fazer com bezerras desmamadas e as novilhas agora na época das águas. Nós voltamos já, é um minuto só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples, o seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar, perto do córrego, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino.
Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz, ele é diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal. E nós vamos falar sobre o que fazer com bezerras desmamadas, com as novilhas, agora nessa época que é a época das águas, época que muita gente está começando a querer ter pasto, né, Monteiro? É. E muita gente está aí com bezerra, às vezes desmamada, e não sabe o que faz. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá é um bom. prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Monteiro, bezerra desmamada, 8, 10, 12 meses, merece um carinho especial na nutrição, né? E Sim. as novilhas também, já para emprenhar, né? Quando você desmama uma bezerra, normalmente ela é desmamada por volta do mês de maio, junho, pesando alguma coisa entre 180 e 200 quilos, se for uma bezerra boa. Depois disso, ela é mantida durante o período de seca a pasto, e nesse período ela pode ganhar peso ou não, ou até perder peso. Bom, a finalidade de uma bezerra dessa é ser uma vaca que vá produzir um bezerro. Pelo menos um bezerro por ano, né? Que é o que se espera, né? O que se espera dela é que ela vá produzir bezerro. Sim. Bom, então ela precisa chegar por volta de 300 a 320 quilos para receber a primeira cobertura. Então, normalmente, isso não acontece nesse período logo após a primeira seca. Isso vai acontecer no período seguinte, normalmente. Muito bem. Mas o que é o grande problema? O grande problema é você prenhar uma novilha antes dela completar 300 quilos de peso vivo, independente da idade. Ela precisa pesar entre 300 e 320 quilos e, como ela, depois que ela recebeu a inseminação, depois que ela está prenha, ela vai gestar e vai continuar crescendo. Então, ela ainda não é um adulto completo. Então, ela precisa receber comida para gestar e comida para crescer. Se ela não recebe isso e pare com peso abaixo do ideal, quase que com certeza ela vai sofrer muito durante o período em que ela estiver amamentando, que nesse período também ela ainda está crescendo. E o que vai acontecer? Quando ela estiver com o primeiro bezerro ao pé, na primeira cria dessa novilha, normalmente ela não consegue prenhar. Então, se você fizer um levantamento entre as vacas multíparas do rebanho seu e as vacas primíparas, aquelas que estão com o primeiro bezerro, você vai verificar que o índice de prenhez das novilhas é cerca de até 3 vezes menor do que o índice de prenhez das vacas adultas. Isso é muito grave para a nossa pecuária. E de maneira geral, quando a gente para observar, é o que acontece, né, Monteiro? É o normal de acontecer. De maneira geral, o pecuarista, ele acha que dar uma nutrição especial para uma novilha, para uma bezerra, fica muito caro, não compensa. Só que se ela emprenhar fora do peso, ela vai produzir um bezerro ruim também, infelizmente. E não vai pegar cria depois. O mais grave é não pegar a cria seguinte. Pois é. E ela vai falhar um ano. Ela vai falhar um ano, e um animal desse numa propriedade rural custa um bocado de dinheiro quando você passa a régua, corta os T e pinga o uísque. O custo de hotel de uma vaca, de uma novilha, na fazenda é cerca de R$600. Por ano. Por ano. Agora, imagine se você tiver 100 dessa daí. Então, cada vaca que deixa de parir come um bom pedaço da sua fazenda. Do resultado daquela que pariu. Agora, Monteiro, muita gente tem aí bezerras agora, bezerrinha de 8, 10 meses. Esses animais vale a pena fazer um tratamento, vamos dizer assim, específico para ele, né? Para ganhar peso, para pegar uma prenhez mais cedo. Toninho, veja bem. Se você desmama uma bezerra com 180 quilos em maio,
O tratamento para essa bezerra ganhar cerca de 400 gramas durante o período de chuva, período de seca, os 6 meses de seca, é um tratamento relativamente barato. Então, são 180 dias vezes 400 gramas, cerca de 70 quilos, mais ou menos. Então, ela vai ganhar pouco mais. Suponha que ela ganhe 2 arrobas já na tá primeira seca. Seria ótimo, porque ela cresceu. Daí, ela está completando 1 ano no final da seca. Suponhamos que ela tenha nascido em setembro, outubro do ano passado. Bem, então ela completou 1 ano com cerca de 180 mais 60. E aí você trata bem dessa novilha, já é uma novilha, para ela ganhar bem durante o período de chuva. Que é o que começa agora. Durante o período de chuva. Então, ela vai ser realmente uma novilha muito crescida no final do período de chuva e no período seguinte ela está apta a ser inseminada. Poderíamos até fazer uma inseminação antes, mas se você conseguir, de um modo geral, fazer isso, está fazendo um ótimo negócio com a sua novilha. Porque o que a gente observa hoje, nós temos aí muitos pecuaristas já inseminando o seu plantel de novilha. É óbvio que aí ele já faz um mega de um planejamento, ele senta, monta a sua estratégia para que, quando chegar na época das águas, agora, novembro, dezembro, ele já está emprenhando as novilhas dele com a média de 14, 15 meses de idade, 16 meses de idade. Isso aí seria um tratamento excepcional. Isso é muito bom. Quer dizer, e muita gente está tendo resultados positivos com isso, sem dúvida. Inclusive financeiros, né? Principalmente quando você tem uma novilha que é resultante do cruzamento de vaca Nelore com touro Angus. Essa novilha é extremamente precoce e extremamente boa mãe. Ela é uma vaca que vai produzir mais leite do que uma vaca Nelore. Então, a habilidade materna dessa vaca meio-sangue é extremamente interessante. Agora, Monteiro, tem muita gente jogando dinheiro fora, não tem? Dentro da pecuária, né? É uma pena que ainda hoje nós temos esse tipo de produtor, né? Mas o que está acontecendo é o seguinte, com o aumento do valor do animal que ocorreu esse ano, principalmente, muitos pecuaristas estão nos procurando para investir mais. Então, acontecia aquilo, o valor da arroba está baixo, o valor do bezerro está baixo, então eu invisto pouco. Agora, com o valor de bezerro acima de R$10 o quilo vivo, muita gente está procurando tratar melhor da vaca na estação de monta agora, para chegar aí próximo dos 80% de prenhez no final da estação, e nos procurando para tratar do bezerro ao pé da mãe, para desmamar um bezerro que está nascendo agora em setembro, outubro, novembro, um bezerro que vai ser desmamado lá pelo meio de maio, junho, pesando de 1 a 2 arrobas a mais do que se ele estivesse só com o leite da mãe disponível para o crescimento dele. Tudo isso que você está falando aí, a gente já está cansado de ver uma série de pecuaristas fazendo esse tipo de trabalho, fazendo um planejamento de como deve ser feito todo o processo de cria, recria e até engorda na própria fazenda, investindo pesado, e quando você observa no final do processo, o lucro é muito maior do que aquele que não investiu. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Uma conversinha boa, tranquila, sossegada, e até o próximo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Toninho. Muito obrigado. Eu que agradeço, Monteiro. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.